seja bem-vindo ao Univácio Debate. Aqui em Petrolina, as motocicletas já são maioria no trânsito. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, até o mês de junho deste ano, a frota de motocicletas era de quase 49 mil, maior que a de automóveis, que é de 45.200. Em nosso estúdio estão o Dr. Ricardo Pernambuco, ele é superintendente do Hospital Universitário em Petrolina. Nós também convidamos o coordenador de Trânsito e Educação no Trânsito de Petrolina, Gilmar Barros, para falar sobre este assunto. Gostaria de agradecer a presença de vocês conosco. Para começar, eu vou começar conversando com o Dr. Ricardo Pernambuco. Quando a pessoa sofre um acidente de moto, ele tem um longo caminho a percorrer aí, principalmente nessa recuperação, né? Como é que acontece esse atendimento no hospital? E fala um pouquinho sobre esse processo de recuperação. Sem dúvida, eu quero agradecer demais o convite de estar aqui, poder prestar alguns esclarecimentos à população, tendo em vista que hoje o acidente de motociclista, de motos no Brasil, virou uma epidemia. A epidemia realmente é uma epidemia que vem prejudicando de sobremaneira o próprio Sistema Único de Saúde por causa dos elevados custos que estão no entorno esses acidentes carregam, né? Um elevado custo para o sistema de saúde. No estado de Pernambuco, esse custo nos foi informado há 2 anos atrás que custava sempre, independente do tipo de acidente, se grave ou leve, juntando todo o grupo de acidentes de motos do estado, o estado gastava, em média, por ano, R$150 mil com cada acidente de moto. Então, isso repercute tremendamente, não só nos recursos que são alocados para os hospitais ou para as clínicas, enfim, para todo o sistema de saúde, como repercute também no envolvimento de toda uma equipe apenas e exclusivamente ligados no atendimento desse tipo de agravo médico. Então, isso que está acontecendo no nosso dia a dia nesse país, que já virou, como eu estava dizendo há pouco, uma guerra civil, a quantidade de mortes no Brasil chega a mais de 50 mil por ano por acidentes, não só de motos, está em geral, mas isso traz uma preocupação para todas as pessoas que lidam com isso, como os coordenadores de trânsito, os guardas de trânsito, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Governo do Estado, o Governo Municipal, Secretaria de Saúde, todos hoje acredito que estão envolvidos e preocupados com isso que está acontecendo, certo? Então nós temos um atendimento extraordinariamente grande de pessoas no nosso hospital, um hospital de emergência, que é caracterizado por atender toda essa região do Vale do São Francisco. É bom que se esclareça que o Hospital Universitário de Petrolina não atende apenas a cidade de Petrolina. Nós atendemos 53 cidades conveniadas num sistema chamado PEBA, um convênio chamado PEBA, que foi celebrado entre o estado de Pernambuco e da Bahia. Então, nós atendemos pessoas oriundas de 53 municípios. E isso, um hospital que tem 7 anos, hoje está subdimensionado, porque a população que, quando ele foi fundado, jurava em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas, hoje essa população desses 53 municípios está acima de 2 milhões de pessoas. Então, nosso hospital hoje está absolutamente sobrecarregado, equipes esgotadas, porque por conta do número de acidentes de moto e terrestre que vem aumentando de forma exponencial, vem aumentando de uma forma assustadora. Nós temos, do começo do ano para cá, um aumento de em torno de 40% dos acidentes terrestres. Desses, a grande maioria, é importante que se frise que a grande maioria são de acidentes com moto. A média varia de 75% a 80% dos acidentes hoje terrestres, ou seja, acidente com carro, com bicicleta, com moto, etc., eles são representados pelos acidentes de motos. E agora eu queria conversar contigo, Gilmar, sobre o seguinte: esses acidentes que a gente tem visto na rua, quem sempre sai, acaba vendo algum tipo de acidente. Quais são os principais tipos de acidentes de moto e por que eles acontecem? Muitas das vezes, a maioria dos motociclistas, né, alguns... Tem 2 conceitos, motociclistas e motoqueiros. Alguns dizem que são os motoqueiros que não sabem o que fazer, não tomam a decisão correta, que vem causando estes acidentes de trânsito. Porque a moto, ela lhe dá uma maior mobilidade. Então, muitos motociclistas dessas motos, os condutores dessas motos, motonetas e ciclomotores também, que nós podemos colocar, que está inserido também nesse número de acidentes alarmantes,
não tomam a decisão correta. A maioria transitam na pista da direita, no acostamento, ultrapassa pela direita, zigue-zague, enfim, tomam decisões precipitadas, errôneas e vem infelizmente causando esses acidentes. Doutor Ricardo Pernambuco, esses acidentes, como o senhor comentou, ele traz um alto custo. Enquanto, em média, para a gente esclarecer aqui, por paciente, dependendo dos casos aí? É isso que nós citamos anteriormente. Esse dado, nós só temos esse dado pela Secretaria Estadual de Saúde. Eles computando todos os acidentes de moto do Estado, a média de gasto é de R$150 mil por cada acidente. É importante que se entenda que nós estamos considerando tanto aquele acidente que levou apenas uma pancada, como uma amputação, ou uma morte, ou enfim. No cômputo geral, se a gente pegar o número de acidentes e ver o quanto o Estado gastou com isso durante o ano, dá uma média de isso, é um dado estatístico de 3 anos atrás. Isso deve ter aumentado. São R$150 mil por ano por acidente. Então, é um gasto que impacta de forma severa nos recursos que são parcos para a saúde da população. Gilmar, tem outra dúvida com relação, você falou que há muita imprudência. Vocês sempre acompanham os acidentes e fazem os registros. Há muitos casos de uso de álcool e também o celular, que muita gente, a gente percebe até pilotando a moto, ainda insiste nisso? Com certeza. Existem pessoas que até usam as redes sociais, pilotando uma moto, né? Então, álcool, pessoas que ingerem bebida alcoólica também é um dos fatores que causa acidentes de trânsito. Deixa de utilizar os equipamentos de proteção, né? As pessoas acham que só o capacete resolve. Não, você tem que estar com a cabeça protegida, o cotovelo, o corpo, né? Algumas pessoas pilotam as motos descalços. Isso também é um erro muito grande por parte desses motociclistas. E o álcool também é uma das grandes preocupações nossas. Se nós verificarmos aqui na zona urbana, essa incidência de álcool com motos, ela não é tanto. Mas se a gente for mais para a zona rural, a gente percebe que as pessoas na zona rural, eles infringem as leis de trânsito, pilotam, por exemplo, não utilizam capacete. Menores pilotando motocicleta é comum na zona rural. Eu costumo dizer nas minhas palestras que nós temos 2 petrolinas. Nós temos uma petrolina aqui no centro, na zona urbana, em que realmente, nem todos, mas a maioria cumpre algumas regras. Mas se nós formos para a zona rural, praticamente 90%, se eu não estiver errado, ou 95%, deixa de tomar todas as regras, deixam de tomar a decisão correta, não usa os equipamentos e os acidentes, infelizmente, têm sido uma coisa séria. Eu gostaria de fazer um adendo às palavras do colega, dizendo que, na realidade, eu até tinha a impressão de que o álcool estava até mais envolvido em relação aos acidentes. Mas nas nossas estatísticas de todos os pacientes que nós atendemos, no mês de setembro nós tivemos 548 acidentes terrestres, dos quais 75%, como eu já disse, foram de acidentes por motocicletas. E o álcool estava presente em 12,5% mais ou menos dos casos. O maior fator relacionado com os acidentes era a falta de habilitação. 22% das pessoas que sofreram acidente de moto não tinham habilitação. É alto esse número ainda? Vocês conseguem encontrar gente sem habilitação que anda de moto na cidade? Muito nas blitz? Aqui na cidade, nas blitz, a gente encontra, mas nem muito, né? Porque aqui na cidade a fiscalização ela é mais intensa. Tanto que nosso efetivo dá para cobrir a cidade, mas se a gente tivesse um efetivo maior, seria melhor ainda, não é? Mas o que acontece? Muitos motociclistas sem habilitação. Alguém pergunta, mas uma habilitação resolve? Não resolve. Às vezes, eu costumo dizer em minhas palestras o seguinte, às vezes o perigo não está do lado de fora de um veículo ou de uma moto, mas sim dentro do próprio veículo. Então o perigo ele está dentro. Então um acidente de trânsito é uma questão de atitude, é você tomar a atitude correta para você saber o que fazer e evitar o sinistro. Doutor Ricardo Pernambuco, com o acidente é um grande problema que essa recuperação ela leva um tempo, ela envolve vários especialistas. Quantas pessoas em média trabalham para recuperar uma pessoa quando ela não morre? Quando ela consegue sobreviver ali para recuperar essa pessoa? É um grupo muito profissional, é um grupo
impossível a gente determinar quantas pessoas exatamente envolvem, mas a gente vai ver que desde o primeiro atendimento nós temos o pessoal do acolhimento no hospital, a enfermagem que carrega o paciente, o médico que presta o primeiro socorro, depois vem o médico especialista, ou o neuro, ou o ortopedista no nosso hospital, assim, na nossa porta de entrada, tem o médico plantonista que atende imediato, identifica qual é o problema da pessoa, chama o especialista. Então aí já são dois tipos de médicos que vão atender. Depois, se esse paciente requer uma cirurgia, já vai outra equipe que vai ser mobilizada. E no pós-operatório, uma outra equipe, inclusive podendo fonoaudiólogos, psicoterapeutas, que tem muito caso desse tipo, né? É um detalhe importante que muita gente não se apercebe de que, por exemplo, 66% dos acidentes que nós tivemos agora em setembro foram entre pessoas de 20 a 39 anos de idade. Ou seja, o ser humano que está na sua maior capacidade produtiva, na idade de maior produção, que vai deixar de trabalhar, vai ficar incapaz. Então, isso interfere até no potencial de trabalho da população brasileira, do país como um todo. Então, isso é uma coisa que preocupa de sobremaneira não só aquele paciente que chega acidentado, chega cheio de sangue no nosso hospital, etc. A repercussão depois disso no futuro, para a própria economia do país, né, que vai perder uma força de trabalho extraordinária com esses acidentes. Então, é preciso, do mesmo foi que temos ação contra a epidemia de dengue, que acabamos com a malária na Amazônia, tentamos acabar, mas ninguém consegue acabar com a malária na Amazônia, mas é uma epidemia que tem que ser enfrentada de frente por todos os órgãos públicos, com políticas públicas eficazes, com a capacitação e educação continuada, como o colega vem produzindo na nossa região. Enfim, se nós não tivermos uma educação básica nas nossas crianças, nós nunca vamos sair dessa situação catastrófica que são os acidentes de motocicleta nesse país. Já é perceptível que tem muita moto em Petrolina, o motorista no carro e o motociclista, eles não conseguem se entender, o que é uma falta de preparação para esse novo tempo de muitas motos, ou o que é que está acontecendo? Sempre houve esta briga entre espaços, né? Então sempre houve essa ampla concorrência, digamos assim. Já vista que quando eu sou pedestre, eu quero o meu direito como pedestre. Quando eu estou conduzindo o meu veículo, eu quero que me respeitem. Então, esse espaço, essa briga entre motociclista, entre motoristas de veículo de passeio, ônibus, principalmente entre ônibus, né, que alguns motociclistas reclamam que os motoristas de ônibus não respeitam eles. Então sempre existe, sempre houve e vai haver sempre essa briga, eu quero chegar primeiro. O sonho de todo motorista, ele está dirigindo, não tem nenhum veículo na frente dele. Nenhum. A direção defensiva seria uma boa opção, né? Com certeza. Para evitar muita coisa. Com certeza. A direção defensiva, ele prevê realmente que você possa dirigir por si e pelos outros. As pessoas no nosso país, eles se comovem quando cai um avião. Né? Caiu um avião, então existe aquela comoção, aquele tanto de notícias. Se nós compararmos o número de mortes entre trânsito e uma queda de avião, todos os dias cai um avião no nosso país em relação à quantidade de pessoas que morreram em relação a acidentes de trânsito. Então as pessoas, mas é porque é fracionado, não é em grupo. Quando é em grupo causa um maior impacto, mas infelizmente isso tem trazido um grande prejuízo. Nós vamos fazer uma pausa agora para ouvir algumas entrevistas nas ruas, saber a opinião das pessoas, porque elas acreditam que acontecem tanto acidente de moto aqui na região. Eu acho que o principal fator é a imprudência dos motoqueiros. Também deve-se levar em consideração que às vezes eles se acham muito seguros, né? Vão por vias onde não é adequado andar de moto. E aí, por autossegurança, achar que sabe dirigir ou até achar que certa ultrapassagem não vai fazer nenhum mal, deve causar acidentes. Primeiro porque moto acho que é bem acessível, né? É fácil comprar uma pequena entrada, a pessoa já adquire um veículo. Só que com o veículo vem a responsabilidade. Muita gente gosta de ultrapassar pela direita. É onde uma hora dá errado, né? Uma hora a pessoa não está olhando no espelho, dá um esbarrão, caiu, se machuca, não adianta, não tem jeito não. Então, acho que eles precisam de um melhor preparo, né? Ter um conhecimento primeiro para depois sair andando aí pela cidade. Eu de respeito em geral com as leis de trânsito.
Acho que a imprudência é o principal causador de acidentes de moto em Petrolina. A gente vê muito aí, como a gente roda no dia a dia, né? A gente tem vários relatos de imprudência, a gente vê muita imprudência, a gente escuta nas rádios. Então, acho que a imprudência e a falta de cuidado e o amor próprio é o principal motivo dos acidentes de moto. A gente viu nas entrevistas aí as pessoas falando sobre imprudência, muita gente já sabe disso, mas queria que você comentasse, uma das entrevistadas falou sobre autoconfiança também, vamos falar sobre isso. Com certeza, a imprudência é o condutor que dirige e expõe a riscos desnecessários. Por exemplo, um condutor que sai equilibrando-se de uma roda só, então ele está praticando a imprudência e a negligência. Todo acidente de trânsito, ele é ocasionado por imprudência e por negligência. Aconteceu o acidente, alguém praticou a negligência e a imprudência. Tá? Aí um outro fator chama-se imperícia. É o condutor que não tem habilidade e perícia suficiente para evitar um acidente. Isso aí são conceitos, 3 conceitos básicos da direção defensiva, né? Então, muitos motociclistas, como ela frisou bem, a aluna frisou bem, realmente eles têm uma autoconfiança. A população jovem, como o doutor falou, nessa faixa etária, eles acham que eles são super-homens ou super-mulheres, que eles nunca vão se acidentar. Então, eles deixam que a adrenalina tome de conta de si, né? E depois acontece o acidente de trânsito. Então, um acidente, depois que ele acontece, infelizmente, não tem como você voltar atrás. Tem que tomar as decisões corretas para que esse acidente não aconteça. Resultado, vai para o hospital de urgência e vai ser bem complicado. Tem um detalhe, somando ao que o colega falou, temos um detalhe interessante que eu fizaria uma análise, lógico, muito mais apropriada do que a minha, que é muito superficial nesse aspecto, é que dos acidentes, de todos os acidentes, nós temos a estatística também por sexo. São 77% do sexo masculino e 23% do sexo feminino. É lógico que nós temos um número maior de homens dirigindo moto do que mulheres. Mas mesmo assim, eu acho que isso é porque o sexo feminino tem mais cuidado e é menos imprudente no volante do que o masculino. Essa estatística, a diferença é muito grande para ser só o número de homens que dirigem moto maior do que o número de mulheres. Eu acredito que o comportamento feminino em cima de uma moto seja muito mais prudente do que o do comportamento do sexo masculino. Vocês percebem isso também quando estão na rua? Com certeza. Então, nós temos uma parcela maior de homens pilotando e dirigindo. Porém, foi feita uma estatística, pegaram 30 pessoas, 10 homens, 10 mulheres e 10 pessoas que não se identificaram assim, o seu lado, não assumiram o seu lado. E jogaram os 30 no trânsito. Foi até uma mulher que fez essa estatística aí. E as pessoas que não se identificaram, que eles causaram mais acidentes de trânsito, em segundo lugar os homens e por último as mulheres. Então as mulheres, elas tendem a causar menos acidentes. Porém, nós estamos com uma preocupação. Os acidentes têm aumentado e a parcela também de mulheres causando acidentes, sofrendo acidente, também tem aumentado. Porém, no geral, os homens são os maiores responsáveis pelos acidentes. E aí vem outra pergunta agora para o Gilmar. Vocês têm aquele horário de pico, meio-dia, fim de tarde, que ocorrem muitos acidentes. Dentro desse registro, tem os acidentes com os carros e as motos. Tem alguns números para a gente falar sobre esses acidentes, né, de horários? Sim, através dessa estatística foi comprovado que o maior número de acidentes de trânsito acontece do retorno do trabalho para a residência no final do expediente. E aos finais de semana é que estão o maior número de acidentes de trânsito. Nos finais de semana é onde as pessoas realmente vão para o lazer, né? E alguns vão ingerir bebida alcoólica, infelizmente. Nós tem esta prática no nosso país e as pessoas, elas realmente expõem a vida deles, expõem a vida dos outros e estão no horário no retorno, do final do expediente e aos finais de semana, que são os maiores índices de acidentes de trânsito. Eu poderia acrescentar a palavra do nosso amigo, de que no mês de setembro, eu tenho um dado bastante preciso, 36% de todos os acidentes de motocicletas aconteceram no sábado e no domingo.
Ou seja, os outros, todo o restante, ou seja, quase 64%, dividido pelos todos os outros dias da semana. 36% no sábado e no domingo. 36% dos acidentes acontecem. Vou aproveitar que o senhor já comentou sobre isso. A gente caminhando pela rua, dirigindo, de repente você vê um acidente de moto e quer ajudar. Qual a orientação para que a pessoa não complique mais a situação do acidentado? Fundamental, não faça nada, principalmente. Não mobilize o paciente, isso é a regra básica. Dê assistência, cubra o paciente, proteja do sol, mas não tente locomovê-lo. É fundamental. No máximo, se alguém tiver um pouco de experiência, é colocar numa superfície mais plana, com todo cuidado. Uma pessoa só nunca deve tentar mobilizar, porque há um grande número de lesões de medula, na medula da coluna vertebral, pode ocorrer nesse momento, de se colocar um paciente numa posição, etc. Então, se o paciente está numa situação extremamente desconfortável, procure-se uma superfície fixa, bem rígida, e várias pessoas, 3 ou 4 pessoas, pegam de forma mais uniforme possível para fazer a locomoção. Mas o ideal mesmo é só dar uma proteção externa e esperar a assistência médica que chegue o SAMU, ou bombeiros, ou quem quer que possa. E aí tem gente, já vi muita gente tendo essa dúvida, dá água, não dá água? Não deve fazer nada. Deve proteger do sol ou da chuva, se for o caso, aqui é difícil ter chuva, mas proteger do sol e tentar evitar qualquer outra coisa. Mas se tiver uma situação num local assim, bem íngreme ou num local porque pode estar insalubre lá, por exemplo, numa poça d'água ou uma coisa desse tipo, você pode tentar locomover, mas sempre com esse cuidado. Várias pessoas pegando perna, tronco, cabeça, para tentar movimentar o paciente da forma mais uniforme possível, para evitar maior dano ainda àquele paciente. Queria que você agora desse algumas orientações para quem anda de moto, para evitar ter problemas aí. Primeiro, sair mais cedo de casa, porque geralmente as pessoas vão trabalhar às 8, sai 5 para 8. E todo mundo que está na minha frente, se eu saio 5 para 8, todo mundo que está na minha frente está me atrapalhando. Negativo, foi você que não saiu mais cedo. Primeiramente, sai mais cedo de casa. Segundo, veja todos os equipamentos. Evite colocar objetos próximo do corpo, tipo canetas em bolso. Procura usar calçados que protejam os pés, cotoveleira, caneleira. Também existe todos esses aparatos. O capacete fundamentalmente o capacete afivelado, verificar realmente se o capacete tem condições de realmente ele proteger em caso de uma queda. Menores de 7 anos não pode ser transportado numa moto. Menores de idade não pode pilotar nem dirigir nenhum tipo de veículo. Então, se nós tomarmos essas medidas, então a gente vai evitar acidente. Faz um mapa na mente. Eu vou ao centro, então antes de sair de casa, eu desenho um mapa na minha mente. Eu vou para tal rua e vou para tal rua. Evite circular em horário de pico. Em horário de pico é onde realmente está a maior afobação. Às vezes um acidente por nada. Não foi o próprio veículo que causou a morte de alguém, mas foi a afobação. Uma pessoa desce do veículo, acaba discutindo e um tira a vida do outro por conta justamente eu tive o direito. Então, esqueça seu direito. O trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho que nós utilizamos panfletos. A gente leva panfleto, nós temos duas pessoas que nos acompanham nas palestras. Nas crianças a gente leva um palhaço pirulito, ele nos acompanha. E nós temos também palestras voltadas para as empresas. A gente tem palestra voltada para universitários. E a gente leva justamente mostrando as causas, o motivo dos acidentes e o que poderia ser feito para evitar tais acidentes de trânsito. Então, nosso trabalho, nós não temos hora, não temos dia. A gente vai aonde realmente nos convida. Nós estamos lá para que realmente levar esta educação que as pessoas precisam ter. Vale frisar que 90% dos acidentes são ocasionados por falha humana. E a maioria desses acidentes estão relacionados ao álcool, alta velocidade. São um dos maiores responsáveis pelos acidentes. O álcool e alta velocidade. A pessoa, quando está embriagado, ele não tem as decisões corretas. O álcool ele leva de 2 a 3 horas para ser absorvido pelo organismo. De 1 a 2 horas. E de 2 a 3 horas para ser eliminado.
Então, de ser melhor, até 6 horas para ser eliminado. Então, realmente isso aí, se as pessoas tomarem a decisão, nós estamos na rua. Alguém diz assim, mas a EPTC é uma fábrica de multas. Mas para existir a fábrica precisa haver o produto. Não existe fábrica sem um produto. Então, se a gente coloca as pessoas na rua, se a gente fiscaliza, nós somos taxados de indústria de multas. E se a gente recua, os acidentes acontecem. Então, esse é o recado. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente e queria deixar a palavra alguma coisa que a gente não comentou, que o senhor quiser abordar agora. Não, eu só queria abordar aqui, eu só peço a toda a população que dirige moto que tenham cuidado. Às vezes, a morte, por incrível que pareça, pode até ser um ganho em algumas situações. Nós vemos tantas coisas terríveis no nosso hospital que eu não sei se não seria melhor, em alguns casos, um desfecho fatal do que as sequelas que nós vemos lá habitualmente. Então, as pessoas que pudessem verificar, o Estado tem alguns filmes de grande impacto na educação do trânsito. Isso ajuda muito. Nós estamos reproduzindo todos os dias, o dia inteiro, na nossa sala de recepção do hospital, esses filmes que nos foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Força Tarefa contra Acidentes de Moto, que nos visitou aqui há 3, 4 anos atrás. Enfim, respeitem as leis de trânsito. É só o conselho que eu gostaria de dar para todos. O Filmar também pode dar a sua palavra. Com certeza. As palavras do doutor foram bem frisadas. E então, o que a gente deixa é que as pessoas possam tomar a atitude correta, saber o que fazer. Primeiramente, ter paciência no trânsito. Seja paciente no trânsito, não seja paciente no hospital universitário. Então, se a gente tomar essa iniciativa aí, a gente vai evitar os acidentes. Gostaria de agradecer a presença de vocês com a gente aqui. E você que nos acompanha, muito obrigado. Você pode sugerir também temas para os nossos debates. Basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.